Boa noite para você, 6h50. E o Band Cidade começa com esta bela imagem captada pelo nosso repórter cinematográfico Claudinei Salles. Olha que linda a lua cheia brilhando e iluminando o céu limpinho, sem nuvens na nossa região. Nesse momento, os termômetros marcam 21 graus de temperatura em Taubaté. Linda, né? Confira agora os destaques do Band Cidade desta terça-feira, 1º de setembro. Polícia encontra corpo de caminhoneiro que estava desaparecido há um mês em Pindamonhangaba. Vítima sumiu após negociar a venda de um carro. 3 suspeitos de envolvimento no crime são presos. Embraer prorroga por mais um dia prazo para adesão ao 3º plano de demissão voluntária anunciado pela empresa para minimizar prejuízos com a pandemia e o fim do negócio com a Boeing. Sem nota fiscal, grande quantidade de produtos falsificados é apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na Via Dutra. Fechamento de bares e restaurantes reduz coleta de óleo de cozinha usado para as cooperativas que fazem do reaproveitamento do material o sustento de muitas famílias. Galo de estimação vira atração em comércio de Taubaté. Você vai conhecer a história do catatal. E tem ainda as informações sobre as condições das estradas que cortam a nossa região direto do estúdio da rádio Band Vale FM. Fique com a gente, o Band Cidade já está no ar. Com transmissão simultânea na TV e também na internet, pela fanpage da TV Band Vale no Facebook. Em Pindamonhangaba, a Polícia Civil ainda investiga o que teria motivado o assassinato brutal de um morador da cidade. O corpo da vítima, de 29 anos, foi encontrado hoje enterrado no quintal de uma casa. O homem estava desaparecido há um mês após a negociação da venda de um carro. 3 pessoas foram presas. Segundo a polícia, os suspeitos pelo crime e a vítima já teriam trabalhado juntos numa pizzaria de Pinda. O corpo da vítima foi encontrado às 7h30 da manhã desta terça-feira pela polícia, enterrado nos fundos de uma casa em Pindamonhangaba. Uma marreta foi usada para matar Edson Emanuel Caetano, de 29 anos. 3 homens foram presos. No cumprimento do mandado de busca realizado hoje pela manhã com autorização judicial, ao adentrarmos no ambiente, visualizamos que haviam poucas áreas onde o corpo poderia estar dentro do imóvel. Ainda não era certo que o corpo lá estaria. Ao ser questionado, um dos investigados, de acordo com a coleta de material que a gente já teve, entendeu por bem confessar o fato delituoso e indicar onde estava o corpo enterrado. A partir desse momento, já estávamos com a perícia técnica e realizamos a perícia no local e logramos êxito em encontrar o corpo. Foram 30 dias de investigações até chegar aos suspeitos. A polícia pediu a quebra do sigilo telefônico dos 3 homens, últimas pessoas a terem contato com Edson, e confrontou os depoimentos. Um deles assumiu a autoria do crime. Eles já se conheciam em momento pretérito, tendo em vista que todos trabalharam em uma pizzaria dessa cidade. Então, eles eram colegas ou amigos, eu não sei o grau de intimidade que eles tinham, mas que eles se conheciam é fato. Aparentam ser pessoas frias, dizem sim estar arrependidas, mas não apresentam grande remorso. A vítima estava desaparecida desde 31 de julho. Ele havia saído de casa para receber parte do pagamento pela venda do carro da mãe e não foi mais visto pela família. Hoje em dia a turma está matando muito, sabe, fácil. Não vê a dor dos outros, sabe? É isso que eu falei. Será que não tem filho? Não tem mãe? Não sabe a dor que eu tô sentindo, gente. Depois de desaparecer, a família percebeu que algo estava errado quando um dos suspeitos devolveu o carro que o Edson usava no dia do crime. Foi quando decidiram registrar um boletim de ocorrência. Os 3 homens estão presos temporariamente e, se indiciados, irão responder por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Eu quero só justiça, Quero que ele fique preso. Quem estiver envolvido fica preso pro resto da vida, porque ninguém merece passar por isso. Se ele fosse uma pessoa ruim, do mal, né? Mas ele não é uma pessoa assim. Ele é uma pessoa boa, sabe? Tem um filhinho de 4 anos que pede por ele todos os dias, entendeu? Então a única coisa que eu quero é justiça.
E a Embraer anunciou hoje que vai prorrogar por mais um dia as inscrições para adesão ao plano de demissão voluntária aberto pela empresa. Os interessados têm até às 5 horas da tarde de amanhã para se inscrever e conseguir acesso a uma série de benefícios oferecidos pela empresa. Segundo a Embraer, quem aderir ao plano vai ter preferência de recontratação conforme ocorrer a recuperação do mercado da aviação. Israel Goldenstein traz os detalhes direto da redação da Rádio Band Vale FM em São José dos Campos. De acordo com a Embraer, ainda não foi contabilizado o número de adesões neste plano de demissão voluntária. Porém, a companhia ressalta que houve impacto negativo desde o início da pandemia do coronavírus, com outros 2 PDVs desde o início do mês de julho. Segundo a Embraer, os benefícios neste pacote são dobrados com relação aos 2 PDVs anteriores. A medida foi ampliada para colaboradores com 50 anos ou mais. Também são elegíveis os aposentados por tempo de serviço e os profissionais que permanecem em licença remunerada. Por meio de nota, a Embraer informou que o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo aprovou a proposta em assembleia virtual com a categoria. Ainda segundo a nota, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos não levou a proposta para a apreciação dos colaboradores. A Embraer emprega cerca de 16 mil funcionários no país, com 10 mil em São José dos Campos e Taubaté, na região do Vale do Paraíba. De São José dos Campos, Israel Goldenstein, para o Band Cidade, segunda edição. Agora a Covid-19. A região passou hoje das 1.000 mortes por coronavírus. Mais precisamente, desde o início da pandemia em março, até agora, 1.004 pessoas perderam a vida pela doença. Agora, apenas as cidades de Silveiras e Areias, no Vale Histórico, ainda não contabilizam mortes pelo coronavírus. Nesta terça-feira, São José dos Campos notificou mais 7 mortes e Pindamonhangaba, 1 óbito. Taubaté iniciou o mês de setembro sem o registro de novas mortes e com a menor taxa de letalidade pela doença dos últimos 73 dias. Com 3.727 casos confirmados e 96 mortes, o município registra uma taxa de letalidade de 2,57%. No dia 18 de junho, quando a cidade contabilizava 328 casos e 8 mortes, a taxa chegou a 2,43%. Uma grande quantidade de produtos falsificados foi apreendida nesta tarde pela Polícia Rodoviária Federal. Quem traz os detalhes para a gente é a Juliana Sever, direto da nossa redação. Os produtos foram localizados durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal na altura do quilômetro 165, no trecho da Via Dutra, em Jacareí. 1.100 peças de roupas de marcas famosas e desconhecidas foram encontradas no porta-malas de um carro. O condutor do veículo, um sul-coreano de 42 anos, foi ouvido pela polícia e liberado. Ele disse que os produtos sem nota fiscal foram adquiridos na capital paulista e seriam comercializados em São José dos Campos. A mercadoria foi apreendida e encaminhada para a Receita Federal. Juliana Sever para o Band Cidade. Às vésperas de mais um feriado, na próxima segunda-feira, dia 7 de setembro, Independência do Brasil, o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, divulgou um balanço sobre o movimento nas principais rodovias do estado registrado no último fim de semana. Só na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, no Vale do Paraíba, a Ubatuba, no litoral norte, o fluxo de veículos teve alta de 50%. Em média, a rodovia registrava a passagem de 20 mil carros, mas no fim de semana passado, esse número subiu para quase 30 mil veículos. O DR também constatou um aumento de 49% no movimento na Rio Santos. No último domingo, o índice de isolamento social em Ubatuba foi de 47%, o que mostra um maior relaxamento da população com relação à quarentena. Houve registros de movimento intenso também neste fim de semana nas balsas que operam na travessia entre São Sebastião e Ilhabela. Segundo a Dessa, responsável pelo serviço, quase 5.500 carros utilizaram o sistema, número maior ao registrado durante o carnaval deste ano, quando ainda não havia pandemia. Na rodovia dos Tamoios, 35 mil veículos utilizaram a estrada neste fim de semana, rumo ao litoral norte. E quem atualiza para a gente a situação desse momento das principais rodovias que cortam a nossa região é o Beto Gomes, direto do estúdio da Rádio Band Vale FM em São José dos Campos e do programa Informações das Estradas. Oi, Beto, boa noite.
Oi, boa noite, Otávio. Boa noite, Rosimara, a todos que assistem a Band. Hoje o motorista não tem problema não em relação às balsas aí. Vocês falavam da dificuldade que houve, hoje não tem não. 30 minutos de espera para cada lado. Esse tempo é considerado normal. Tem 5 embarcações operando. Tudo tranquilo, portanto, com as balsas lá entre São Sebastião e Ilhabela. Nesse momento chove no litoral norte. Agora falando aqui da rodovia Presidente Dutra. O motorista tem dificuldade na região joseense. Mais cedo houve um acidente no quilômetro 142, lá em São José, perto ali da portaria da GM. Esse acidente teve reflexo pelo menos até o 132, lá perto da Pilkington. 10 quilômetros, portanto, de lentidão lá na Dutra, sentido São Paulo. Sentido Rio, apesar de intenso, sem grandes complicações nesse momento. O motorista sentido Rio passa sem dificuldades. Informações do corredor Carvalho Pinto e Ayrton Senna dão conta de trânsito ruim, só mesmo lá na região de Guarulhos. Ali do 25 ao 28, o motorista tem trânsito ruim. Dom Pedro, infelizmente, notícia de acidente com vítima fatal, à altura do quilômetro 66, um capotamento em Bom Jesus dos Perdões. Infelizmente, tirou a vida de uma pessoa por lá. O motorista que vai sentido Campinas, nesse momento, ainda encontra alguma dificuldade ali na rodovia Dom Pedro I. Voltamos com vocês ao estúdio. Tá certo, valeu, Beto, pelas informações. Obrigada, Beto. Em instantes no Band Cidade, os impactos da pandemia na natureza. Cooperativas registram queda na coleta de óleo de cozinha usado para o reaproveitamento. O Band Cidade vai para o intervalo com imagens de Caraguatatuba no litoral norte. Chances de chuva hoje à noite na cidade. Nesse momento faz 21 graus. Na tela você vê a chegada a Caraguatatuba pela rodovia dos Tamoios. Hora certa para você, agora 7h01.